boa, a gente tá aqui cantando essa bela canção do meu amigo e irmão Antônio José pra vocês. Homenagem à nossa mãe Maria. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Obrigado, meu irmão Antônio José. Grande presente que você me deu, meu irmão. Olá, queridos amigos do Vale do Jiquiriçá, esta região belíssima da nossa Bahia. Quero saudar a todos os companheiros espíritas, a todos os que nos escutam nesta mensagem gravada, nesta palestra. Queria saudar em especial a comunidade espírita Nova Era, na pessoa do nosso companheiro Zé Alberto, um querido companheiro, que sempre nos convida, junto com o Celso, para fazermos algumas breves abordagens sobre temas espíritas e temas que de alguma forma podem colaborar para a melhoria pessoal nossa e de todos que nos escutam. Queria também saudar os queridos amigos
da Rádio Transvale 107.1 FM, pelo seu trabalho de divulgação aí na região. Parabéns para vocês pelo trabalho que vocês realizam. E queria também trazer algumas breves considerações no tema que nos foi proposto para hoje pela casa, ligada a uma parábola das mais interessantes ditas por Jesus, né? Todas as parábolas do nosso mestre são parábolas muito interessantes, mas essa parábola, a parábola dos trabalhadores da última hora, é uma parábola que guarda algumas características muito especiais. E eu, particularmente, vejo essa parábola como uma apresentação que Jesus faz, rompendo com as quantificações. Ele é muito profundo nessa parábola, porque ele, de alguma forma, apresenta o reino dos céus, né? Porque ele vai tentar, com essas parábolas, ou na quase totalidade delas, que são historinhas que ele conta, né? Ele vai tentar apresentar o reino, né? E nessa parábola ele vai trazer determinados aspectos, determinadas nuances que nem sempre são percebidas por nós, né? Nós que estamos no mundo material, no mundo físico, somos espíritos reencarnados, né? Então os nossos parâmetros, né, são parâmetros ainda muito concretos, né, muito materiais, muito rígidos, vamos dizer assim, quando a gente trabalha, né, faz uma comparação, faz uma observação nessa relação entre trabalho, trabalhador, remuneração, né? Então nós vamos aqui hoje, claro que não temos como esgotar o campo de profundidade dessa parábola, é muito, muito grande, ela é muito extensa na sua profundidade, mas nós vamos aqui e ali fazer algumas observações naquilo em que a gente consegue perceber, porque ela é muito maior e muito mais profunda do que o que nós, no nível humano inferior, que é o nosso nível ainda, possamos perceber, né? Então, vamos analisar a parábola. Como pode ter alguém que nos escute aí agora e não conheça a parábola, ou conhece, mas não se lembra dela com mais detalhes? Eu vou ler a parábola, né, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16. No Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec, então, também lança essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, né, ele lança uma análise do Evangelho na ótica espírita, por isso a expressão segundo o Espiritismo. Ele vai, no capítulo 20 da obra, trazer exatamente o capítulo 20 com esse título, Os Trabalhadores da Última Hora. Tá certo? E aí ele vai trazer algumas mensagens de espíritos, né? Eles vão fazer uma tradução dessa parábola que Jesus nos apresenta. No finalzinho do nosso trabalho, se der tempo, eu acredito que dê, eu vou ler um trechinho também do Evangelho segundo o Espiritismo, naquilo em que o Espírito Erasto vai trazer uma mensagem belíssima. Eu vou ler só o finalzinho da mensagem, para a gente ver como ele apresenta, interpreta essa parábola de Jesus a bem de nós todos. Então eu vou ler a parábola para a gente não cometer omissões, né? As omissões são sempre indesejáveis quando a gente está falando do pensamento de alguém, né?
em especial do pensamento de Jesus. Muito embora nós sabemos que esse material todo que foi trazido e atribuído a Jesus foi um material muito mexido, né, ao longo dos séculos, ajustado para algumas intenções até inferiores pelos religiosos, né? Mas enfim, no geral, me parece que até pelo próprio contexto e pela própria proposta do que se reputa aqui a Jesus, nota-se que não foi um homem daquela época que teria tido essa inventividade de trazer essa narrativa dessa forma, né? Com essa profundidade. Muito embora a profundidade a gente esteja percebendo mais depois, principalmente agora com o olhar espírita, né? Com o olhar espírita. O espiritismo aparece para a humanidade em abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos em Paris, né? E aí a gente passa a ter uma outra noção, uma outra percepção, e o espiritismo consegue apresentar uma espécie de decodificação desses elementos e desses princípios morais trazidos por Jesus, mas que até então eles não eram muito bem interpretados, porque faltava exatamente esse entendimento sobre o espírito, sobre a vida espiritual, sobre as leis espirituais, as leis morais da vida, né? Então, com o advento do espiritismo, é como se nós tivéssemos, então, uma lente maior, mais ampliada, e que permitisse o aprofundamento na mensagem de Jesus, para a gente poder compreender mesmo determinadas relações que ele realizou, que ele apresentou, mas que o homem não tinha muito como compreender aquilo. Tanto sim que ele não ficou apenas no discurso, ele teve que viver o discurso, né? Ele faz o discurso, que é o Sermão da Montanha, e depois ele vive o sermão, para poder dar uma concretude maior àquilo que ele dizia, né? Então, quem não está se podendo compreender, ele pelo menos apresentava e vivenciava concretamente, para que o indivíduo pudesse, de algum modo, mesmo com essa técnica educativa, né, pedagógica, que era a vivência, o indivíduo poder compreender aquilo que ele, enfim, se referia. Correto? Vamos ler a parábola que está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Ele aí, como já dissemos um pouco antes, ele está tentando explicar o que é o reino dos céus. Então, nesse contexto da parábola, porque em outras tantas ele vai apresentar o reino de uma outra forma. O reino dos céus como um fermento, o reino dos céus como um rei. Olha aí. E nessa aqui, ele vai apresentar assim. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, um campo de trabalho. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário era uma moeda da época, né? Que, do ponto de vista convencional, representava um dia de trabalho, né? Era uma convenção, né? Pagaria um denário a cada um por dia. Mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, às 9 horas da manhã. Ele saiu às 6, né? Depois sai às 9. À terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, então 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou.
Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, era o administrador da vinha: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Bom, os últimos já foram pagos. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, ou seja, aqueles que começaram a trabalhar à primeira hora, julgaram que iam receber mais. Não tem a dúvida, o cara vai logo com esse raciocínio, que é a nossa questão. Né? É a nossa questão. Por que a nossa questão? Porque, do ponto de vista humano inferior, tudo nós trabalhamos nas quantificações. Tudo é quantificado, tudo é medido, tudo é pesado. A nossa mente trabalha nesse sistema. Não é? A nossa mente trabalha nesse sistema. Então, é muito comum a gente medir, avaliar e comparar tudo. A comparação também é fruto de uma quantificação, de uma medida, de uma mensuração. Nós mensuramos tudo. Tudo nosso é medido. Se alguém nos convoca para alguma coisa, a gente pensa, né? A gente mede, a gente avalia, a gente vê as perdas, tudo é assim. Então a nossa mente ainda é uma mente guiada por padrões de quantificação, padrões concretos, pelo nosso próprio nível. Tanto sim que a nossa mente ainda é uma mente muito, a nossa consciência ainda é uma consciência muito corporal. Né? Por isso nós nos guiamos ainda por um sistema materialista. O materialismo em nós, mesmo aqueles que estamos um pouquinho mais esclarecidos nas coisas espirituais, mesmo nós ainda somos materialistas. Mesmo nós ainda temos um resíduo de materialismo em nós. Não é? Então, enfim, os gregos, eu queria trazer essa reflexão para essa parábola, para esse exame. Os gregos têm algo muito interessante. Os gregos, eles, e naquela época com mais razão ainda, eles tinham uma espécie de entendimento sobre o tempo. Porque se vocês notarem, essa parábola tem a ver com a questão do trabalho, a questão do trabalhador, né, do tempo e da remuneração. Esses elementos estão todos intrincados, estão todos ligados aí, nessa parábola. Mas tudo isso ele está tentando explicar o quê? O que é o reino dos céus. Que não dá para explicar o que é o reino dos céus a um só golpe, impossível. Como Jesus ia explicar o reino dos céus para espíritos tão primitivos quanto nós éramos, né? E hoje um pouquinho melhores, mas ainda guiados por uma consciência muito corporal. Imagine que situação difícil. Mas voltando aos gregos. Então eles definiam o tempo de duas formas. Pelo menos das que eu me recordo aqui agora, mas são duas formas. O tempo cronos, que até hoje é muito usado por nós, nesse sistema nosso mais concreto. Cronos é um tempo medido de alguma forma medido. O segundo, né, o minuto, a hora, tudo isso é medido. Né? O tempo cronos, tanto que nós temos o termo cronologia, é uma medida linear, né, seguida dos fatos conforme os fatos aconteceram. Tempo cronos é um tempo que está muito ligado à ideia de deslocamento no tempo, de cronologia, de ordem das ocorrências. Fale aí, fulano, sobre a cronologia dos fatos. O cara vai dizer, olha, aconteceu isso, depois isso, depois isso. Então, o tempo cronos é o tempo mais ligado a essa quantificação em nós.
Trabalhamos tantas horas, é hora extra, não é hora extra, aquela coisa, tudo isso é medido em horas. Cronos, né? O tempo cronos. Mas eles trabalhavam também com uma ideia muito interessante, que era a ideia do tempo kairos. O termo kairos, que é um tempo não medido. Olha que coisa interessante, é um tempo não medido nesse sistema convencional. Ele é um tempo mais baseado na qualidade, olha aí, na qualidade do que se faz, do que se realiza. Socorro, muito interessante, né? Isso é muito interessante. Né? Então, essa parábola, ela tem uma mescla desses tempos aí, né? Uma mescla desses tempos. Mas, na verdade, ela vai apresentar esse tempo kairos, esse tempo de qualidade. Tá certo? Então vamos tentar identificar alguma coisa logo nesses elementos da parábola. O reino dos céus, aí, é a manifestação da própria vontade de Deus. Deus. O reino dos céus, reino de Deus. Deus em nós, né? Lembra? Quando Jesus responde a Pedro, Pedro, Senhor, onde está o reino dos céus? Pedro, o reino dos céus está dentro de vós. Não é? Então notem que ele vai apresentando essas explicações para dar uma fraçãozinha do entendimento do que era o reino de Deus, o reino dos céus. Então Deus era o Senhor, né? O reino dos céus é semelhante ao pai de família. Quer dizer, pai de família é aquele que provê uma família. Provê o que é? Dá de tudo. Mantém, sustenta, dá os recursos. É nesse sentido, olha aí. Então vamos lá. Aí ele prossegue. Trabalhador somos todos nós. Todos nós somos trabalhadores. Mas o trabalhador é aquele que executa um trabalho. E o que é o trabalho? Os Espíritos dizem, no livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Mas o que é uma ocupação útil? Como é que você sabe que uma ocupação é útil? Uma ocupação é útil quando uma ocupação ela é transformadora. Se não houve transformação real, o trabalho não existiu. Quantas pessoas convivem 50 anos com a outra, mas nunca promoveu, atuou de modo a auxiliar o outro na sua transformação, na sua melhoria pessoal? Não, convivemos 50 anos, sim, mas e aí? Então não é uma questão de tempo. Alguém pode conviver com essa mesma pessoa 1 hora e transformá-la. Tempo caipos. Notaram? Há uma qualidade nesse tempo. Há uma qualidade nesse tempo. E é isso que essa parábola vai ressaltar. E é isso que vai interessar para a gente. Então, vamos seguindo. O tempo caipos é o tempo ligado a um conceito que nós poderíamos dizer que tempo é o conjunto de possibilidades. Conjunto de possibilidades. Lembra que Jesus contou uma parábola para isso? Parábola dos talentos. Um senhor ia viajar, vamos pegar uma parábola para explicar outra, né? Um senhor ia viajar e deu 5 talentos a um servo, 2 talentos ao outro e 1 talento ao terceiro. O que recebeu 5 multiplicou. E então, quando ele multiplica, e quando o senhor leva um tempo, depois volta para tomar as contas. Quando ele multiplica, aí quando o senhor diz, ele diz, Senhor, o senhor me deu 5, eu estou lhe dando 10. Aí ele diz o quê? Bom servo e trabalhador. Porque foste fiel no pouco, aquilo que ele recebeu, dentro daquelas condições,
né, dentro daquele tempo, ou seja, daquele conjunto de possibilidades, que é o talento, o recurso, na linguagem dos espíritos, as aptidões, o que é uma aptidão? É a capacidade, é a qualidade de ser apto para realizar alguma coisa. Aptidão vem dessa designação, dessa conceituação. Quem tem aptidão é aquele que está apto para fazer. Aquele que traz consigo o recurso interno para fazer. Não é? Então, notem aí, nesta conceituação, existe o recurso e existe o campo para aplicá-lo. Tanto que, numa encarnação, trazemos tarefas com as pessoas, a tarefa profissional, a tarefa na família, a tarefa social, a tarefa, enfim, espiritual, né? Mas a encarnação vai passando, as situações vão se apresentando, mas você não aplica o seu talento. Você não aplica a aptidão que você tem. Passou. Aí tem um momento que o Senhor vai tomar as contas. E ele diz, porque foste fiel no pouco, nessas condições mínimas que eu te dei para você realizar, de acordo com as suas disposições íntimas, eu te concederei o muito. Olha o mestre. Isso é a parábola dos talentos. Né? O senhor está trazendo para a gente ter uma ideia do que é o tempo. O tempo é o recurso aplicado. A possibilidade, o conjunto de possibilidades para se aplicar o recurso. Isso é o tempo. Mas não é o tempo cronos. É o tempo kairos. É o tempo que você está em condições de fazer. Tanto que vocês vão notar que quando chegou na 1/10 hora, ele encontrou o pessoal lá e disse, mas vocês não estão... porque ninguém nos assalariou. Então vá para a minha vinha. Ou seja, havia 1 hora ainda. Notem que ele vai remunerar esses de 1 hora com um denário, igual aos outros que foram remunerados com um denário. Então não é uma questão cronos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não é esse o valor que ele vai atribuir. Porque os indivíduos tinham disposições íntimas para trabalhar, mas não tinha trabalho, ninguém chamou ele para trabalhar. Ninguém queria assalariá-los. Notaram a questão aí? A questão é essa, o ponto nosso é esse aí. Então, amigos, é nesse sentido que nós vamos avançando para, do pouco, dos recursos que temos, com as imperfeições que temos, que as imperfeições nos atrapalham muito, mas é assim mesmo e tem que ser assim mesmo, porque ninguém avança sem o trabalho, e o trabalho é esse conjunto de possibilidades que nos é concedido a realizar, né? Então, aí está o mérito do Espírito. O mérito do Espírito está aí. Por isso que ele diz, bom trabalhador, olha como ele diz, bom trabalhador, porque foste fiel no pouco, eu te considerei o muito, que é uma ventura espiritual. Ele concederá mais recursos, que é esse denário que está na parábola que nós estamos examinando. Esse denário representa isso. O denário é o salário. O denário é o salário, né? Então eu fiz essa pequena interrupção na leitura só para não me perder dessa questão do tempo. Vamos lá. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que ia receber mais. Paramos aqui. Ia receber mais. Porém, receberam apenas um denário cada um. Olha o problema. Recebendo, queixaram-se ao pai de família. Notem que o pai de família na parábola é Deus. O administrador é Jesus. Ele chama, como está na parábola, na historinha, ele chama o administrador e diz, comece a pagar pelos últimos, pela ordem, até que chegue os primeiros.
Quer dizer, aqueles que começaram a trabalhar mais cedo seriam os últimos a receber. Mas isso é injusto. Diremos nós, talvez até vocês que estão aí me escutando. Mas peraí, isso é injusto. Como é que os caras começaram a trabalhar o dia inteiro? Pegaram o calor o tempo todo, o trabalho o tempo todo. Não é? E esses últimos receberam primeiro. Aí vem uma questão muito interessante nessa parábola, que é o seguinte: vocês notaram que os primeiros foram porque estava garantido um denário? Porque estava garantido um denário para eles. Mas os últimos, lembrem disso, não acertaram o salário. Lembraram disso? Eles tinham disposição íntima para trabalhar. Foram por espontaneidade. E toda a espontaneidade na ação do Espírito, nós chamamos de quê, amigos? De amor. O amor é o ato espontâneo, praticado pelo indivíduo. Notem isso. Então, foram por amor. Eles não perguntaram o que seria, quanto seria. Não perguntaram nada. Não, ninguém nos chamou para trabalhar. Ninguém quis nos assalariar. Remunerar. Não perguntaram quanto. Ele disse apenas, então ide vós também. Eles foram sem nenhum tipo de discussão. Foram com espontaneidade para realizar o trabalho, mesmo sendo de 1 hora. Então, os que trabalharam primeiro foram porque iam ganhar um denário. E notem, aqui embaixo, na parte final, eles pensaram assim. Nós fazemos muito isso, né? A gente pensa muito assim. Principalmente quando nós estamos fazendo algum trabalho espiritual e ficamos dizendo assim, não, Deus vai me proteger, eu não vou passar por isso. E isso não vai acontecer comigo. É como se estivéssemos obrigando Deus a nos pagar por via da proteção algo que é fruto do nosso trabalho. Mas por que fazemos isso muitas vezes? Porque o trabalho que nós estamos fazendo não é um trabalho espontâneo. Quantos não cobram para dar uma palavra de consolo a alguém? Não estou aqui fazendo censura nem a religião, não é esse o meu propósito. Não é? Mas vão falar de Deus para alguém, mas cobram. Nenhuma censura a nenhuma religião. Não é esse o objetivo. Nós estamos examinando lá a parábola. E é importante que o indivíduo reflita sobre isso. Nós mesmos, espíritas. Estou falando agora para os espíritas. Né? Como nós nos comportamos diante de um trabalho, diante de uma tarefa? Porque, amigos, o tempo é o tempo dessa encarnação. Recebemos os recursos para aplicá-los. Nesse espaço de tempo, de uma encarnação, que para uns é 20 anos, para outros é 40, para outros é 60, para outros é 80, para outros é 100. 100 anos, tem gente que vive 100 anos, até mais. Então essa é a avaliação do tempo, né, que vai ser realizada. Então observem, aqui no final ele diz assim, vindo a seu turno os que tinham se encontrado em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais, então eles estavam trabalhando para receber mais, olha, mais do que havia sido estado, a ambição. Muitos de nós trabalham por ambição, olha aí, ambição material, mas pasmem, muitos de nós, como estávamos dizendo, religiosos, mesmo espíritas, trabalhamos por ambição de bens espirituais. De bens espirituais. Mas eu digo a vocês, nem estes bens devem ser ambicionados por nós. Nem os espirituais. Porque notem, o que interessa aqui é a espontaneidade de fazer.
trabalhar já é a alegria do próprio Espírito. Já é a alegria. É por isso que o Senhor da Vinha interpretou logo naqueles que já estavam o dia inteiro ali prontos, eles estavam prontos para trabalhar. O próprio trabalho já era para eles algo de uma alegria incomensurável. Incomensurável. Por isso é que o Senhor, note aí agora a justiça e a lógica desse pagamento. É importante a gente ver isso. Os primeiros estavam ainda naquele sistema que nós já fomos trabalhadores de tempos anteriores e ainda somos, às vezes estamos precisando trabalhar a encarnação inteira. Alguns vêm aqui rápido, realizam a tarefa e desencarnam, e voltam. Vão embora. Já trabalharam. Mas como? O cara veio, ficou um tempinho preso ao corpo, que é um aprisionamento do espírito, preso a determinadas situações sociais, a determinadas condições impositivas, mas foi embora. Foi embora. Ele realizou o trabalho dele. Aqueles que realizam trabalhos no bem, estamos falando deles, porque muitos morrem porque estão no crime. Estou falando, morrem cedo porque estão no crime. Estou falando daqueles que, por um evento natural, saem da vida física. Fizeram, chegaram, realizaram sua tarefa e foram embora. E receberam o seu pagamento, que é a alegria de terem vindo e contribuído com a obra. A vinha é um campo de trabalho. Havia um campo de trabalho. A alegria do trabalhador está nisso. Bom servo e trabalhador. Veja como ele se refere quando remunera o que recebeu 5 e entregou 10. E aí lendo, vou voltar, que senão a gente não termina de ler a parábola, né? E então, recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas esse pagamento se deu primeiro a eles, por quê? Porque quem os está pagando, amigos? Quem está pagando? O reino. Esqueceram isso? O que ele está tentando explicar aqui é o que é o reino dos céus. Então o reino vai pagar aqueles que conseguem perceber logo as claridades do reino. Eles já estão na porta do reino, toda a claridade. E o reino é o campo da riqueza do amor. Eles foram por amor, mas já estão perto. Há uma identificação entre a natureza deles, trabalhadores, aqueles trabalhadores, nas suas características, nas suas buscas, desse centro diretor mais externo, que é o ego. O ego deles já é um centro diretor de concretude, de ação, de atividade, já marcado pelas construções belíssimas do amor. Então eles já estão na porta do reino. Notem que os outros da fila, a mesma coisa, trabalharam menos horas e também receberam um denário. Mas os primeiros precisaram trabalhar mais, porque não tinham disposições íntimas de espontaneidade para trabalhar. Se não fossem remunerados, olha, vai que eu te remunero. São as coisas que nós fazemos na vida física e não faríamos se não tivéssemos bons salários. Abordando a lei de conservação, Kardec vai perguntar uma série de questões aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, e eles vão dizer: meu amigo, Kardec vai perguntar, com que finalidade Deus põe entre o indivíduo e o dinheiro e os bens, de um modo geral, da vida física, uma atração? Porque existe uma atração para o dinheiro. Notem isso. A pergunta de Kardec é muito interessante. Aí os espíritos respondem o seguinte: meu amigo, se Deus não fizesse isso, ninguém trabalharia.
ninguém cumpriria os seus deveres. Então, muitos de nós somos grandes profissionais nas nossas áreas, mas muito bem remunerados. Se não fosse assim, não faríamos, não realizaríamos. Olha como Deus é bom. Ele satisfaz a nossa ambição para a gente trabalhar, aprender a trabalhar, aprender a fazer, aprender a se desenvolver, desenvolver a inteligência, porque eu vou ganhar mais dinheiro, sem conhecendo mais da área. Mas o que Deus quer, na verdade, do indivíduo é o quê? A destreza, o trabalho, a habilidade. E isso se incorpora ao próprio espírito. Tanto que a espírito reencarna dentro para trabalhar em uma determinada área, dentro da sua programação reencarnatória, você diz assim, rapaz, esse cara é muito jovem, mas sabe fazer tudo isso. Porque isso é de outras vidas. Isso é de outras vidas. Entenderam? Então é um pouco isso a tradução dessa parábola. Por isso que os últimos já estão ali no próprio ambiente do reino. Eles estão às portas. Eles já percebem as claridades do reino. Os que estão lá longe no início sequer têm ideia do reino. Vão ser remunerados. Vão ser remunerados com denário. Vão ser remunerados com denário. Porque Deus é bom. Mas eles não tinham disposições íntimas. Não foram por espontânea vontade. Mas Deus compreende que todos nós somos criados simples e ignorantes e estamos dentro de um processo de evolução, de progresso. Veja lá, da questão 114 à questão 127 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar da progressão dos espíritos. Lembra aí? Da questão 100 a 113, ele trata da escala espírita. Ele vai falar sobre os diversos tipos de condição evolutiva dos espíritos. Se a gente ler a escala espírita, a gente vai dizer, rapaz, acho que eu estou mais ou menos nesse ponto aqui, eu tenho esse vício ainda, ou eu já tenho essa virtude iniciada, então a gente vai começando a perceber onde estamos. Não é? É um pouquinho isso. Então vou terminar de ler aqui a palavra, senão a gente não acaba. Então, aí eles reclamam. Mas respondendo, assim, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles, meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Pergunta ele. Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Bom, o nosso ponto é esse. Esse é o nosso ponto. Nós olhamos mais as coisas dos outros, comparamos o que os outros percebem, ganham, né, estão, etc. E como nós estamos. E coisas materiais, né, comparando materialmente, se minha mente é muito materializada, no caso dele os últimos ganharam um denário e ele também. Mas também olhamos a felicidade que as outras pessoas possuem. Não é? Olhamos também a felicidade que as outras pessoas possuem. A felicidade dos outros não escapa dos observadores, dos invejosos, né? Das pessoas violentas. Os violentos, porque eles vivem um turbilhão interno muito grande, eles não conseguem entender alguém em infelicidade. Então o que é que eles têm que fazer? Levar o seu desespero para aquele que tem paz, para também torná-lo um desesperado, para que o outro sofra igual a ele. Mas se o outro tem uma paz real, quando ele chegar ao encontro com o outro, sim, ele pode se modificar. Porque a paz real não é uma paz estruturada nas coisas materiais. Lembra, Jesus diz assim, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Traduzindo aí uma lei,
um comportamento de equilíbrio. Nós somos muito desesperados pelas coisas materiais, não queremos dar nada material. Mas enfim, não vamos entrar por aí, que é um pouquinho longo também isso aí, né? Então, aí ele diz, finalizando a parábola, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Tudo isso em relação ao reino do céu, né? Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, meus amigos, é um pouco isso. Só que eu queria destacar, chamar a atenção para um fato muito especial. A humanidade já vem transitando sobre essas revelações espirituais há muito tempo. Tivemos os 10 mandamentos, um período muito longo, lá em Moisés. Depois surge Jesus, né? Que leva também um período muito longo. Jesus foi o quê? Até o advento do Espiritismo, no século XIX, foram 18 séculos e meio, porque o Espiritismo surge em meados do século XIX, ou seja, quase 19 séculos. É muito tempo. Depois surge o Espiritismo, fazendo uma tradução, uma interpretação da moral do Cristo. Tanto que o Espiritismo, que Kardec afirma, o Espiritismo não traz uma moral nova, a moral espírita é a moral do Cristo. Não tem moral nova no Espiritismo. Jesus já trouxe toda a medida moral que nós temos que seguir. Tudo que é a dimensão entre a criatura e o Criador, que é essa ideia de moral, já está traduzida no próprio Evangelho, na própria vivência do Cristo. Não é? E aí surge o Espiritismo, como essa manifestação para atender os campos da razão, consolidar os campos da razão, porque as ciências também chegaram junto ao longo desses séculos, a ciência se desenvolveu muito, a filosofia também, então o Espiritismo congrega ciência, filosofia e religião em uma unidade doutrinária. Entendeu? Que vai fazer o quê? Fechar também no psiquismo das criaturas todos esses campos de busca da verdade. Porque tanto a ciência busca a verdade, quanto a filosofia, quanto a religião. A ciência pelas suas experimentações, pelos seus exames, a filosofia pelos seus questionamentos, pela lógica que empreende nos seus raciocínios, e a religião por processos intuitivos. Por processos intuitivos. Olha, Deus quer isso, né? Assim que os religiosos dizem, que as religiões apresentam. Deus é isto, Deus quer vir, vista isso, faça. Jesus sintetiza tudo no amor. Né? Então eu queria dizer que hoje o trabalho que temos que realizar, tudo bem, é um trabalho da fala, eu aqui estou falando, fui solicitado uma palestra, estou falando, mas acima de tudo e mais do que todos esses conjuntos doutrinários que nós já vimos, já revimos, já passamos, já repassamos, quem de nós não conhece a Bíblia? Todos nós conhecemos. Não tem quem não conheça a Bíblia. Todos conhecemos, já transitamos muitos séculos dentro do pensamento bíblico nesse sentido do Velho Testamento. Já conhecemos o Novo Testamento, que é o Evangelho e as cartas, enfim, todo aquele conjunto de elucidação ligado ao cristianismo, à ideia do Cristo. E agora o Espiritismo, que é bem mais prático, bem mais rápido, bem mais concreto. O pensamento hoje já é um pensamento analítico bem mais avançado. O Espiritismo vem traduzindo e apresentando isso para espíritos que podem fazer essa decodificação mais rápida. Porque, na verdade, o que o Espiritismo vai apresentar é a caridade. Então, nós não estamos falando apenas de conclusões lógicas, de exame teórico da tese espírita, da tese que os espíritos... Tanto que o lema espírita é fora da caridade não há salvação. Fora da caridade. A caridade não é um conjunto de doutrina. A caridade é um ato, a caridade é um gesto. A caridade é uma disposição íntima para fazer espontaneamente, desinteressadamente. Está lá, livro dos Espíritos. Os Espíritos perguntam qual é o maior mérito da caridade. E o que é que eles respondem a Kardec? O desinteresse pessoal.
que é o que nós estamos vendo nessa palavra. Isso já foi dito. Os da última hora foram por um desinteresse pessoal. Eles apenas passaram o dia inteiro ansiosos por um trabalho, mas que não chegava, que não vinha. Quando chegou, eles disse, não, eu quero ir para ver, eu quero realizar, porque só realizando, só trabalhando, só fazendo, nos sentimos úteis, nos sentimos na condição de agentes de uma transformação nossa e auxiliamos na transformação do outro. Por isso, amigos, eu vou ler aqui, leiam depois o capítulo, é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, é todo sobre essa parábola, os trabalhadores da última hora, mas eu queria ler a penúltima mensagem, que é uma mensagem do Espírito Erasto, como me referi no início do nosso trabalho, cujo título é Missão dos Espíritas. Eu vou pular a parte inicial toda, que é um pouco longa a mensagem, vou me fixar na parte final. Ele diz assim, após fazer uma série de considerações sobre o que nós deveríamos agradecer pelo trabalho que recebemos, mas isso é preciso ter olhos de ver. Às vezes não queremos ter olhos de ver. Às vezes o trabalho é na família, mas não queremos. Às vezes o trabalho é dirigir um país, mas não queremos ver. Às vezes estão defendendo os nossos interesses, né? E sem querer entrar em política, né? Pelo amor de Deus, não estou falando só do Brasil, isso é no mundo, não é? Então, ele diz assim, arme-se a vossa falange, Erasto, né? A vossa falange de decisão e coragem. Porque é preciso ter coragem para trabalhar. Porque trabalhar, transformar, esse trabalho não é só um trabalho para fora, é um trabalho dentro. Transformar uma imperfeição, transformar um vício interno, não é fácil. Arme-se de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Olha o que ele diz. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Isso ele está mandando mensagem para os espíritas. O título é Missão dos Espíritas. Porque os espíritas têm essa noção da vida futura, né? De toda a dinâmica do mundo espiritual. Está muito claro para os espíritas na literatura espírita. Na literatura de base, que é a literatura do Pentateuco, das 5 obras de Kardec, e nas obras seguintes, que são obras complementares, obras de apoio, né? Então ele diz, ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Mais uma vez a verdade aparecendo, que é a mensagem do mestre lá atrás. Pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Veja que não é um discurso, apenas ensinar e praticar. Então não é só ensinar, é praticar, não é só um discurso. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei. Muitos enganam. Muitos enganam. Faça apenas isso. Apenas siga esse culto. Apenas venere a imagem. Apenas me dê um recurso para eu dar a Deus. Para eu fazer em nome de Deus. Não é? Então, e ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Mensagem de Erasto, como já disse, anjo da guarda do médium, desse médium que deu essa mensagem na época, foi dada em Paris no ano de 1863.
Leiam esse capítulo, é muito interessante, amigos, sobre os trabalhadores da última hora do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria deixar, então, essas breves considerações aos queridos amigos, todas essas cidades lindíssimas do Vale do Jiquiriçá, aos espíritas do Vale do Jiquiriçá, em especial aos companheiros da comunidade espírita Nova Era. Muita paz, bons estudos e bons trabalhos a todos. Jesus nos abençoe. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor,